um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Oi crianças, tudo bem? Mais um domingo para a nossa aula, está se iniciando agora. Vamos lá para nosso primeiro slide, vamos falar do nosso missionário, como você já conhece, né? É o Benevaldo, a Luciene, né? E seus filhos Té e o Estevão, tá bom? Na outra aula, o professor Wellington falou que tinha entrado em contato com eles, né? E eles mandaram bastante informação, então vamos continuar orando por eles, pelo trabalho deles, tá bom? Vamos continuar orando também pelo nosso país, ok? Para que essa pandemia acabe logo e que possamos retornar para a nossa igreja e ter nossas aulas presenciais, ok? Eu vou fazer agora essa primeira oração para a nossa aula iniciar, tá bom? Senhor Deus e Pai amado, eu te agradeço, ó Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui falando para as crianças da Tua Palavra, Senhor Deus. Nos abençoa, nos usa, nos protege, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, ficar firme na Tua casa e nos dá, Senhor Deus, o privilégio de podermos retornar e fazer as nossas aulas presenciais, Senhor Deus. Seja também agora com todos os nossos missionários, ó Pai. Cuida deles, Senhor Deus. Livra eles. Esteja com as suas necessidades, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, em especial com o nosso irmão Benevaldo, a Luciene. Que o Senhor continue ajudando eles, Senhor Deus. Continue, Senhor Deus, com a obra maravilhosa que eles estão fazendo, dando força, Senhor Deus. Eles possam sentir a Tua presença a cada dia. Muito obrigada por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, vamos ter hoje um versículo novo, tá? Para que vocês decorem. Espero que vocês já estejam decorando o outro também, tá bom? Então agora vamos ter mais um versículo. E está lá em Salmo 51:10, que fala assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou um espírito reto. Tá bom? Salmo 51:10. A nossa aula de hoje vai falar sobre de quem vieram as ideias. De quem será? Primeira imagem que eu vou mostrar para vocês, acho que vocês conhecem esse senhorzinho aí da foto. Ele é o Santos Dumont. Ele é o inventor do avião, o 14 bis. Está lá atrás, ó, se vocês verem lá atrás dele, está o avião que ele inventou. Porém, ele inventou o avião, mas Deus que inventou o vento para que o avião pudesse voar, tá bom? Então é só uma pequena demonstração que eu trouxe para vocês do inventor do avião, tá bom? O Santos Dumont. Agora, vamos falar hoje sobre a criação de Deus, tá? Então Deus existia antes de tudo. Lá em Gênesis 1 e 2 vai falar. Vou ler para vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no princípio, não existia nada. Se vocês fecharem os olhos de vocês, vocês vão imaginar mais ou menos um pouquinho. Era tudo escuro. Então, quando Deus disse, haja luz, foi onde começou tudo a existir. Então, no momento só existia Deus. O que a gente pode aprender com esse versículo? Quando o versículo fala a expressão no princípio, quer dizer que Deus é eterno. Então, que ele existiu desde antigamente, ele já existia. Então, quando fala no princípio, a expressão nos mostra a eternidade de Deus. E eu fui pesquisar o que significa eterno. E o que significa? Que não tem fim. Que se inicia, mas não tem o infinito. E nós vemos na palavra de Deus, sempre Deus falando dele sobre isso, que ele é infinito, que ele não tem fim. Então Deus é eterno para sempre, todo sempre, tá bom? Nosso próximo slide, vamos falar do nosso primeiro dia. E disse Deus, haja luz. Então no primeiro dia, Deus criou a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Está lá em Gênesis 1, do 3 ao 5. Eu não vou ler, tá? Para que a gente ganhe tempo. E o que a gente pode aprender também com o primeiro dia da criação de Deus. Que se Deus
do nada ele criou o mundo, então ele pode fazer todas as coisas, temos que acreditar nele. Então, se do nada o mundo era sem forma, vazia, e Deus criou o mundo inteiro, colocou as coisas tudo no seu devido lugar, então Deus pode muito bem acabar com esse vírus que está assolando o mundo inteiro, que está colocando todo mundo em perigo. Então Deus pode, basta apenas uma palavra dele. Só que aí ele ainda não quer fazer isso, ainda não é o tempo dele fazer isso, porque ele está usando esse vírus para também nos ensinar, porque Deus é sabedor de todas as coisas. Então assim, Deus pode sim acabar com esse vírus. Deus não está sem o controle do mundo. Ele tem o controle do mundo, porque ele é o criador do mundo, tá bom? Então vamos ver lá o nosso segundo dia, separação das águas. Gênesis 1, do 6 ao 8. Eu vou ler para vocês. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então, o que podemos aprender com o segundo dia também? Que assim, Deus organizou tudo. Deus fez separação dos céus, da terra, e assim tem que ser a nossa vida. A nossa vida como cristãos tem que ser organizada, não pode ser uma vida bagunçada. Então, temos que deixar a nossa vida bem perfeitinha, né? Não somos perfeitos, porque sou perfeito é só Deus. Mas temos que deixar a nossa vida reta diante de Deus, porque Deus é perfeito e Ele fez as coisas tudo perfeito, tá bom? Seguindo, Deus fez no terceiro dia. Deus fez separação da terra e mares, e criou a vegetação e árvores frutíferas. Deus criou mares e terra seca. Gênesis 1, do 9 ao 3. Também eu vou ler. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então vamos lá, o que a gente pode aprender com o terceiro dia. Deus criou tudo para nós. Ele nos dá as coisas que precisamos. Então não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, que Deus nos dá. Ele nos deu inteligência, então temos que pedir a Deus para que Ele nos ajude a usar. Então Deus nos deu tudo e Ele nos deu inteligência. Então o que a gente tem que fazer? Vou dar um exemplo. A gente está se preparando para uma prova. O que é melhor? A gente pedir inteligência a Deus, que foi Ele que deu tudo, Ele que criou tudo, e falar: Deus, me ajuda, eu vou estudar e eu vou conseguir ir bem na prova. Ou é melhor a gente não usar a nossa inteligência que Deus nos deu e fazer aquela nossa colinha básica lá, ou pegar a nossa colinha dos amigos. Então não é isso que Deus quer. Como Deus nos deu tudo, Ele também nos deu a inteligência. Então o que Ele quer é que a gente peça para Ele entendimento para ler a palavra dEle, entendimento para os nossos estudos. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que pedir para Deus nos dar entendimento que Ele nos dá. Ok? Então vamos seguir. O quarto dia, Deus fez os dois grandes luminares, Sol e Lua. Gênesis 1, do 14 ao 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Então Deus criou o sol, Deus criou a lua e as estrelas. Então Deus chamou o sol de dia e a lua e as estrelas Deus chamou de noite. Então o que a gente pode aprender com o segundo dia? Na primeira parte da criação, Deus criou a matéria-prima de cada elemento que vai criar agora. Por exemplo, Deus criou a luz e agora Ele está criando os astros do céu. Em nossas vidas acontece o mesmo.
se respeitarmos as etapas da criação de Deus em nossas vidas, então nós seremos extremamente bem-aventurados. Então, às vezes a gente passa por algum probleminha, às vezes a gente não consegue estudar para aquela prova. E o que a gente tem que fazer? Respeitar, porque é Deus que está nos mostrando, nos provando. Será que a gente vai estudar mesmo, vai pedir entendimento para Ele, ou a gente vai preferir colar? Então, se a gente respeitar, se a gente se ajoelhar, orar e pedir para Deus, Ele vai nos ajudar naquela prova, porque Ele fala isso na palavra dele. Se a gente pedir sabedoria e entendimento, Ele vai nos ajudar. Então, em cada etapa, se a gente fizer cada etapa conforme Deus manda, a gente vai ser muito feliz. A gente vai estudar, pedindo sabedoria para Deus, e Deus vai nos ajudar e a gente vai conseguir uma ótima nota na prova, tá bom? Agora é o 5º dia. O 5º dia, Deus fez os animais aquáticos e as aves dos céus, e falou para eles povoarem a terra. Então, está lá em Gênesis 1, do 20 ao 23. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Então, no 5º dia, Deus criou os animais aquáticos e as aves dos céus. Então, o que a gente pode aprender com o 5º dia? A natureza foi criada por Deus com muito amor, então devemos cuidar dela, devemos cuidar do nosso planeta, devemos cuidar dos animais, né? Não devemos maltratar os animais, porque foi Deus que criou. Então, tudo que está no nosso planeta a gente tem que cuidar bem, porque foi Deus que criou para nós, tá bom? Então, esse foi o 5º dia. O 6º dia, Deus criou todos os animais da terra. Gênesis 1, 24 e 25. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, Deus criou no 6º dia os animais da terra. Então, além de Deus criar também no 6º dia os animais da terra, Ele criou o homem e a mulher. Deus também criou o homem e a mulher, conforme a sua imagem. Então, está lá em Gênesis 1, do 26 ao 31. Eu não vou ler, mas depois vocês dão uma lida, tá bom? Então, o que a gente pode aprender com o 6º dia? Deus nos criou a sua imagem. Essa semelhança está nos sentimentos, no pensamento, na decisão. Então, assim, Deus, Ele criou todos os outros animais, mas os outros animais, outras coisas, eles não pensam, eles não têm livre-arbítrio, e nós temos. Então, é isso que nos compara a imagem e a semelhança de Deus. Então, a gente pode pensar, Deus nos dá o livre-arbítrio de falar: eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Então, isso é um privilégio para a gente poder ser comparado à imagem e semelhança de Deus. Outra coisa, que fala aqui, né, que Deus nos amou muito. Então, Ele criou todos os animais, Ele viu que era bom. E Ele, quando Ele criou o homem, Ele viu e ficou muito feliz. Porque agora, Ele, como fala lá na palavra de Deus, Ele vinha conversar com o homem no jardim. E Ele falou para o homem que o homem dominasse sobre tudo. Então, Ele deu esse poder para o homem. Então, o homem, foi Ele que escolheu o nome dos animais. Então, foi Ele que... Tudo que a gente tem hoje de nome foi o homem e a mulher que escolheu. Então, foi um grande privilégio. E a gente tem que ser privilegiados por Deus termos nos criados assim. Ele sendo um Deus tão poderoso, tão grande, a gente ser criado à imagem e semelhança dele. Tá bom? No 7º dia, Deus descansou. Mas Deus não descansou porque Ele estava cansado de ter feito todo mundo. Ele descansou porque Ele fez tudo. Ele fez um mundo lindo, com tudo, com animais,
Então ele falou também para o homem que o homem podia se alimentar de toda fruta da terra, de qualquer animal da terra, o homem podia se alimentar. Então ele descansou por isso, porque ele fez um mundo lindo pra gente. Então agora ele estava feliz, porque ele tinha criado um mundo pra gente, onde a gente não ia ter falta de nada. Então assim, por isso que ele descansou. Ele não descansou porque ele se cansou. Muitas pessoas falam que ele descansou porque ele ficou cansado de ter trabalhado. Não, ele descansou porque agora ele estava feliz. E quando ele criou tudo, né, desde o primeiro dia até o sexto dia que ele criou o homem, ele olhou e ele falou: agora sim, é muito bom. E foi aí onde ele falou: agora eu posso descansar, pois eu criei tudo para eles, né? Apesar de o homem ter desobedecido a Deus, né, e ter vindo o pecado, mas mesmo assim, né, Deus, com a sua bondade, o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, e assim quando a gente morre, a gente tem um mundo melhor lá do lado dele. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam, que vocês possam fazer as atividades da revista, e vamos continuar orando para que a gente possa estar junto rapidinho de novo, tá bom? Foi uma aula mais rápida, mas que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu vou orar para finalizar a nossa aula, tá bom? Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Obrigada por mais essa aula. Continua abençoando cada um dos nossos alunos, Senhor Deus. Continua abençoando a nossa igreja. Continua, Senhor Deus, nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Muito obrigada mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém. Tchauzinho, gente. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos.